Ô, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Arrasou. Aí, olha, representou. Você vê? Muito bom, é isso aí. Aí eu sei que todas essas. Mas o desfecho do caso do bruxo foi então que ele tá Não, livre. ele tá livre. Eles conseguiram provar a inocência dele. Aos poucos ele tenta, né, se levantar de novo. Provavelmente agora, essa altura do campeonato, já conseguiu. Meter um processo na galera. Mas eu ainda recebo, às vezes, algumas coisas dizendo que era real. O quê? Não, mas não que era. Não que era. Que Ah, diziam sim. que era, Preconceituoso que era. mesmo. E eu acho que nem de todo mundo. Porque não acharam, né? Não acharam quem fez. E ainda existem pessoas que acreditam que... Dizem, né? Diziam na época que Então pode ser ele mesmo? Pode ser. Nossa, que Então são treta. Cara, como que não resolve uns casos desses, né? E porque dizem que já tinha um tempo que ele recebia algumas pessoas importantes naquela casa e tal. Então, já é uma coisa que você sente uma certa... Porque eu defendi o cara, entendeu? Entendi. Cheguei lá, eu defendi o cara, porque... É como eu digo, por isso que eu não fiz isso no caso Evandro. Porque foi uma coisa que eu falei assim, caramba, Nossa, isso aqui tá provado. O caso Evandro é isso uma aqui coisa tá difícil de documentado. entender, né? Qual que é o contexto geral? Porque eu sei que é o Ivan... Na verdade, não começou com o Evandro, né? Não? Começou com o Leandro. Como Foi assim? um Dá o outro contexto menino. pra gente. Foi um outro menino. Primeiro foi o Leandro, que tinha assumido. As características físicas eram muito parecidas. Onde acontece isso? Agora a cidade, eu até esqueci o nome da O cidade. Lene dá uma procurada pra Lene, gente. dá uma procurada que a minha cabeça ela é... Caso Evandro. E assim, Guaratuba. Guaratuba? É porque o caso é conhecido como as Bruxas de Guaratuba. Só que eu tentei deletar esse nome da minha cabeça porque isso ofendeu demais as pessoas envolvidas. Só que elas têm que entender que os casos eles ficam conhecidos de um jeito. Então, na verdade... Sem ter controle, né? Alguém marca Cara, eu aquilo... não vou colocar minha credibilidade em jogo com os meus inscritos. Eu sou essa pessoa. Eu brinco, eu faço piada. Eu sou uma pessoa super descolada, mas eu sou muito responsável. Claro. Então, assim, eu não vou trazer um caso que basicamente foi defendido por um historiador que fez um podcast. Que foi isso, né? Ele Que foi o fez que aconteceu. uma série de Ele episódios. começou... Tudo bem, eu não tô dizendo Mas que e tinha nem acontecido o desmerecendo. caso e ele levantou a história? Eles foram presos, eles foram torturados. E é Eles isso quem? que a Beatriz Abad, a mãe dela, depois mais três homens, que eu não vou ficar mencionando o nome porque eu sei que tem algum problema. Agora, a Beatriz, ela se empolgou, porque às vezes eu tô falando de um caso muito pesado, no caso esse, Sim. eu tô falando de um, né? Nossa. E eu brinquei porque eu sou uma pessoa que às vezes acaba saindo. Eu fui infeliz numa frase, porque a mãe dela tinha namorado casado com um prefeito. Depois, a mãe dela vai e casa com o prefeito de Guaratuba. Termina com o primeiro marido e vai... Sim. E eu brinquei e falei, acho que ela gostava de prefeitos. Foi uma coisa infeliz. Foi, só que até então, eu não sabia de tortura. Eu não sabia de nada disso. Então, assim, era uma coisa séria. Tá, se fosse a minha mãe, eu não ia gostar. Não ia gostar. Eu fui muito infeliz, tipo, nesse comentário. Só que eu não posso fazer sua defesa. Eu não posso chegar lá no meu canal, ela perseguiu o meu canal. Eles tinham um grupo. Aí ela disse que ela entrou em contato com a minha assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. Lene, cadê o Lene? Foi fazer um xixi. Pergunta pro Lene quem é minha assessoria de imprensa. Eu que passei o contato, é o seu direto. Eu? Então, Então, assim, não tenho assessoria de imprensa, não tenho ninguém, assim, por trás. E ela disse que mandou e-mail, tentou explicar a situação pra mim, o que tinha acontecido, depois que eu postei o vídeo, e que eu não respondi ela, que tinham passado meu número de telefone, e que ela não conseguiu contato. Isso é tudo mentira. Até porque, que nem eu falo, o e-mail, você sabe que mesmo se você apaga, fica rastro, assim, não tem e-mail. E se ela tivesse me mandado naquela época... Eu não tinha... Não era como se fosse, por exemplo... Tem determinados casos que você é sempre ligado. Não era o caso. Esse não era um caso que eu ia dizer assim, não, esse é o caso. Não, foi um caso nacional antigo que eu decidi contar. Claro. Então, assim, não tinha nada, nenhum apego ou... Se ela chegasse pra mim e ela contasse a versão dela... Você ia colocar. Não, tá ok, não. Eles tinham um grupo... que falava sobre o podcast. Tá. Discutindo o Projeto Humanos. Que é o nome do podcast. Do podcast... o podcast é Projeto Humanos. Tá. E eles tinham um grupo no Facebook que discutia
sobre o Projeto Humanos. Então, olha o que fizeram com fulano de tal, episódio saiu, vão lá, comenta tal. Só que era uma comunidade grande, tinha em torno de, acho que 20 mil seguidores ali. Naquela página de... Era de Facebook mesmo. É de Facebook. E quando saiu meu vídeo, me colocaram lá. Colocaram meu vídeo lá. E começaram a me xingar de tudo quanto é coisa. E começaram a dizer que pessoas como eu que tinha que passar o que elas passaram. As torturas que elas passaram. E que eu fico até um pouco assim, ressentida com isso. Porque são coisas tão fáceis de você... Eu sou uma pessoa tão fácil de conversar. E ninguém ligou pra mim. E ela, pra poder chegar lá e, né, cair matando em cima, ela disse que tinha entrado em contato comigo. Por quê? Olha como é sujo esse universo. As pessoas, às vezes você tá aqui, são pessoas maravilhosas. Eles vão lá e te apunhalam aqui, na tua cara. Cara, quem te apunhala bebe no teu copo. Então, acredite. Entrou uma moça e começou a puxar muito o meu saco no grupo de membros. E aí o que aconteceu? Essa moça... Não, mas é real. Às vezes a gente fica com medo de quem tá longe, na esquerda, na direita, e o cara tá aqui, ó. E essa menina foi assim. Caramba. Entrou uma moça chamada Paloma, até porque eu não posso dizer que essa pessoa se chama Paloma, porque... Não deve ser o nome real. Não sei, né? E essa moça entrou como membro do meu canal, então ela participava das lives privadas. Tipo, onde normalmente eu sou assim, mais solta. Brinco, xingo, choro, enfim, qualquer coisa que tiver vontade. E o que aconteceu? Ela pegou e ela começou a fazer jogo duplo. Ela ficava lá e ela passava informação para Beatriz Abad e ela dizia que estava conversando com a minha assessoria de imprensa. Então, eu não sei que tipo de trabalho ela fazia para Abad. Entendi. E eu, que nem uma tonta no meio daquilo ali tudo, trocando até ideia. A galera começar a fazer o quê? Me mandar print. Você sabe o que a gente recebe. Estão falando de você, tua galera vai chegar lá e falar, olha isso aqui. Principalmente se for alguma coisa ruim. Se for bom, ninguém mostra, mas se for ruim, mostra. Claro. E tava lá. Várias críticas em cima do meu vídeo, porque eu era uma pessoa que eu protegia torturadores. Então, acho que foi um dos pontos, assim, que é também, eu sei, uma pergunta, mas foi um dos pontos, assim, onde eu fiquei muito mal. Porque era um misto de sentimento. Primeiro, eu me senti injustiçada, porque eu pensei assim, eu não fiz isso, mas ao mesmo tempo eu fiz isso. Só que aí você tem que sentar com a cabeça fria e você tem que pensar assim, não, você não mata o mensageiro. A não ser que você queira mandar uma mensagem matando o mensageiro. Mas que culpa você tem? Eu não tenho, eu não posso fazer nada. E aí eu pensei, mas por que se eu não posso fazer nada, por que eles estão fazendo isso? Já que eles também sabem que eu não posso fazer nada. Mas eles tiveram esse tipo de reação com o cara do podcast também, com o Ivan ou não? Não, o Ivan, pelo que eu entendi, ele também fazia parte, todos eles faziam parte do grupo. Tá? Então, assim, ele é um historiador incrível, mas eu percebi, inclusive tem um certo canal que eles colocam ali como se fosse um canal totalmente, né? Todo mundo tá ali fazendo um trabalho só de informação, e não é verdade. Ganha-se dinheiro com a Lei Rouanet. E aí, ganha-se dinheiro com a Lei Rouanet, a gente sabe como é que faz para ganhar dinheiro com a Lei Rouanet aqui nesse país e para onde você tem que ir para ganhar esse dinheiro. Então, eles fizeram um especial com vários episódios falando disso. Do caso Evandro. Trouxeram o cara do podcast. E aí, eu descobri, nesse dia, que quando eles estavam me malhando nesse grupo, porque eu não tinha contato, ele não tinha terminado o podcast ainda. E eles queriam que eu escutasse, na verdade, 150 horas de podcast. Pra eu contar a história do Evandro. Desculpa. Pra quê? Eu não sou advogada, eu não posso mudar nada. E aí eu peguei e mandei o seguinte recado. Falei, olha, eu não sou advogada. Aqui pra justiça, isso aqui tá rolando. E muita gente acha que houve, sim, uma anulação. Não, houve um perdão. Então, isso não é uma anulação. É muito difícil não isso anulou, anular. Então, não adianta, porque aí você vai ter que abrir. E eu percebi o Ivan tentando mostrar isso pra elas. E elas não aceitando. Porque elas querem que anule, só que elas não entendem que eles não vão fazer isso, porque você vai ter que descobrir quem matou o Evandro. Pra anular. E não, é mais difícil. Se elas ficarem quietas, esperar, aguardar, essas pessoas vão ter esse perdão. E aí, o que aconteceu? Começou isso tudo, e aí um dia, eu fiquei muito mal com isso, porque eu recebia umas mensagens muito brutais mesmo. Tipo, muito brutais, do tipo, de repente foi porque você não merecia ser estuprada. Nossa.
tá? Então, assim, hoje eu consigo falar disso de uma forma normal, mas começou com você não sabe como é e depois com você é que merecia. E aquilo foi me deixando muito mal. E aí teve um dia, eu até tremo um pouco de falar disso, porque foi muito pesado mesmo. E aí teve um dia que eu tava em outro podcast e eu comentei sobre isso. E o Oswaldo Marceneiro foi até esse podcast. Ele narrou tudo, toda a tortura, tudo que aconteceu. Só que ele sempre falava que ele vivia em Santos. Ele estava sempre por Santos. Eu moro em Santos. E as respostas dele, ele chegou a citar o meu nome. Falou o meu nome. Sabe? Então, assim, eu não saio da cabeça dessa galera. E aí eu não sei até onde essa galera pode chegar. Entendi. Aí quem começou a sentir medo foi eu. Então foi por isso, foi um dos motivos de eu ter me mudado de casa. Ah, é? Porque eu comecei a perceber que aquilo podia ficar perigoso. Mas por quê? Porque tem gente importante envolvida? Eu não sei, você sabe. Não dá pra saber. Então, assim, pode ter. Caramba. Porque a própria Beatriz Abad, ela diz, e eu sei que a Beatriz, e aqui já fica até um meia-culpa, tá? Porque eu sei que a Beatriz não tem nada a ver com ele. E a Beatriz parece até que não é muito chegada. Então, se ela tiver, e provavelmente vai estar ouvindo esse podcast, só queria dizer pra ela que eu nunca conheci a história dela como deveria ter conhecido. E que se eu pudesse voltar no tempo, as coisas teriam sido diferentes, mas tem coisas que não dá. Assim como eu tenho certeza que se ela pudesse voltar no tempo com muitas coisas, ela teria voltado também. A Beatriz quiser vir aqui também contar a história. Entende? Né? Então, assim, eu acredito em absolutamente tudo que ela contou. É. Só que eu nunca recebi nenhum contato dela. Então, se ela tivesse mandado direto alguma coisa pra mim, direto no meu e-mail, que fica na descrição de todos os meus vídeos, eu ia conversar com ela. Como eu conversei com a mãe de várias pessoas, de várias vítimas. Então, assim, vítimas que nem estão vivas pra se defender.